Segundo Crônica 20, eu vou ler a partir do versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que fazer. Diga assim, não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Diga assim, todo Judá estava em pé diante do Senhor. Versículo 15, disse, dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Versículo 17, nesse encontro não tereis que pelejar. Diga assim, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Versículo 19, dispuseram os seus levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvar ao Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Versículo 20, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Versículo 21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 22, tendo eles começado a cantar, dar louvores ao Senhor, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Versículo 23, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. Tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. E finalmente o versículo 25 que diz, vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundâncias e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Nós, muitas vezes, temos uma insegurança pessoal muito forte. Há situações na vida que a gente olha e tem a impressão que não vai conseguir superar, não é mesmo? Há problemas, muitas vezes, que parecem ser acima das nossas forças, da nossa capacidade, da nossa condição de vencer. Há momentos assim.
Tem momentos que a gente se sente como gigantes, prontos para a batalha. Há outros momentos que a gente não tem essa mesma convicção. Há momentos de provas, há momentos de lutas, há momentos de problemas graves. Há dias em que a gente se sente um leão, outros dias nem tanto. Tem dia que a gente levanta e fala, eu estou pronto para tudo. Mas tem dia que a gente levanta e fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Não é assim? Veja bem, eu tenho lido um texto, eu poderia ler todo o capítulo, e eu li os versículos que entendi que deveria fazê-lo, mas era uma batalha muito difícil que o povo de Judá tinha pela frente. Depois da divisão do reino, Judá e Benjamim estavam juntos, mas de repente os inimigos se tornaram fortes. Nós vemos aqui os filhos de Moabe, os filhos de Amon, eles vão se juntar ali com os do Monte Seir. Então eram 3 povos que vão se unir para derrotarem o povo de Judá. Nós vemos aqui esses povos juntos, a despeito da não clara unidade entre eles, mas o objetivo era derrotar. Então, quando Moabe, Amon e os descendentes de Edom resolvem se juntar, parecia uma batalha perdida. E eles vão invadir ali a terra prometida e vão se aproximar de Jerusalém. E eles não tinham muito o que fazer. O rei Josafá entendeu que a derrota era iminente. Não tinha como reverter aquele quadro caótico para eles. E eles vão aqui buscar ao Senhor, eles vão se juntar, vão buscar ao Senhor, e Deus vai falar com eles, e Deus vai dar uma direção para eles. Mas você imagina um exército muito menor enfrentar 3 exércitos. Se fosse separadamente, a batalha ainda daria para ser vencida, mas os 3 exércitos que vinham contra, se uniram, não dava para vencer. E Deus vai falar com eles, e Deus vai orientá-los, e o Senhor vai ajuntá-los, e vai mostrar um caminho da vitória. Tudo parecia perdido, até Deus entrar na história. E Deus dá toda a orientação, e conforme a leitura desse texto, nós vamos ver uma vitória absolutamente improvável. Mas aconteceu. Deus se manifestou e fez acontecer. Josafá era o rei que estava com medo, mas liderou o povo para esta batalha. O seu nome significa Jeová é juiz. Deus entra com juízo. Deus chega. Havia condição para ajudar a vencer? Não, humanamente falando. Com a intervenção de Deus, aquele povo poderia vencer? Sim. Nós sempre podemos vencer quando Deus está do nosso lado, Interessante que depois do Josafá e o povo perceber a chegada do inimigo, eles vão perceber que a batalha estava ali realmente sem chance de derrota. E no versículo 12, ele chega num ponto que eles dizem assim: e não sabemos nós o que fazer. Não é que eles se sentiam mais fracos apenas. Não é que eles sentiam que não tinha condições de vencer. Eles reuniram e falaram assim: nós não sabemos o que vamos fazer. Esses 3 povos inimigos se juntaram e vieram contra nós. São 3 contra 1. O que nós iremos fazer? Eles têm um preparo com armas muito mais significativo, eles estão num número muito maior do que o nosso, e nós não sabemos o que fazer. Você já se viu numa situação como essa? Algum momento da tua vida que você já olhou e pensou, não sei o que fazer? Esse aqui é o tema nosso nesta noite.
Tenha fé que isso aqui vai funcionar. Vamos lá. Já deu certo, agora vai. Não foi? Foi. Diga assim, o que fazer? Não, mas fala bem forte para dar certo nessa noite. Diga, o que fazer? Quando não se sabe o que fazer. Você já se viu numa situação como essa? O que fazer quando a gente não tem a menor ideia o que deve fazer, né? Eu dei aqui uma parafraseada dessa frase, né? Quando eles dizem aqui no versículo 12, o rei falando, e não sabemos nós o que fazer. O rei olhou para o povo olhou para o rei, e eles não sabiam o que fazer. O rei falou, não tem a menor ideia. Eles estão em um número muito superior a nós. Eles estão invadindo a nossa terra. Humanamente falando, já perdemos. O que nós vamos fazer diante de uma batalha tão difícil? Por isso que o Senhor me colocou esse tema no coração. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Você já se viu numa enrascada como essa? Você já acordou algum dia e pensou, o que eu vou fazer? Eu tenho dívidas, eu não sei como pagá-las. O que eu vou fazer? Eu estou com um problema familiar e eu não vejo saída para resolver o problema. O que fazer? Eu não sei o que fazer. Eu estou vivendo um problema espiritual e eu não sei o que fazer. Você já se encontrou assim? Você já perguntou para si mesmo e falou, o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Você levanta, você vai orar, você busca a Deus, você vai ali, mas não sabe o que fazer. Você vai tomar o café está até bom, mas você pensa, eu continuo não sabendo o que fazer. Você sai de casa sem saber o que fazer. Aí você vai ao templo, fala, eu vou lá, vou fazer uma oração. E você chega no templo e fala para Deus, Senhor, eu estou aqui diante de um grande problema, mas eu não sei o que fazer. Eu não vejo, humanamente falando, nenhuma saída para esse problema. Pode ser uma dívida, pode ser um problema familiar, pode ser um problema espiritual, pode até ser um pecado que está chegando e está dominando, pode ser qualquer coisa, mas há momentos na vida que nós ficamos sem saber o que fazer. Isso já aconteceu com você? Quem já passou por uma situação que você não sabia o que ia fazer? Levanta a mão. Deus vai te dar uma receita. A Bíblia, sobretudo, é um livro de receitas espirituais, guerreiras, abençoadoras, transformadoras. Então vamos ver como Josafá e o seu povo pôde enfrentar essa batalha contra 3 povos. Um povo seria difícil de enfrentar, e ele teria que enfrentar 3 que se uniram para acabar com Israel. E eles vão chegar ali e vão falar, olha, nós não sabemos o que fazer. E eles falaram com Deus, Senhor, nós estamos aqui, mas nós não vemos saída. Esse problema é grande demais. Essa luta é enorme. Quem sabe você está passando por um problema, você não está vendo solução, você não está vendo saída, você está buscando a saída, mas você não tem encontrado. E você pensa, o que eu vou fazer? Deus vai te responder nessa noite. Quando você não sabe o que fazer, Deus sabe o que você deverá fazer. Pega essa palavra para você e Deus vai te abençoar. Amém? Vamos lá, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Diga assim, coloque os olhos no Senhor. Diga para a pessoa que está do seu lado, você não sabe o que fazer? Olhe para Deus. Olha, o final do versículo 12, depois que ele falou, nós não sabemos o que fazer, que eu citei agora há pouco, eles vão dizer assim, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Senhor, nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos o que fazer. Mas aí, estava ali falando, o rei falando com Deus, o rei vai reunir o povo e vai dizer, a situação aqui é muito grave, Judá, Jerusalém, nós não sabemos o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor.
Ou seja, Senhor, somente o Senhor pode fazer algo. Eles olharam para cima. Deus está dizendo para você, quando você se encontrar diante de uma enrascada, sem saída, não entre em pânico, apesar que já está um tanto em pânico. Não entre em desespero, apesar que o desespero bateu na porta e falou, estou entrando. Né? Não fuja também. Tem hora que fugir é pior. Se você fugir, o problema vai atrás de você. A minha sogra, ela sempre falava para algumas pessoas, minha sogra era uma profetisa de primeira qualidade. Ela dizia assim, não fuja do problema. Está difícil? Não corra, porque o problema te pega. Não fuja, não fuja. Mas aqui o Josafá, rei, ele era um rei temente a Deus. Tinha lá os seus probleminhas, mas era temente a Deus. E ele reúne o povo e ele admite que não sabia o que fazer. É difícil um rei admitir isso. É difícil um líder chegar diante dos liderados e dizer, não sei não, né? Deu ruim, deu errado, parece que perdemos. Não é assim? Não sabemos o que fazer. Então, queridos, naquela hora, ele só podia olhar para Deus. Quando você não souber o que fazer, não olhe para baixo, porque você vai ficar um pouco tonto. Já está tonto, vai ficar mais. Olhar do lado, não sei se vem ajuda. Se não veio até agora, não virá depois. Não é verdade? Não chegou, não vai chegar, possivelmente. Olhe para cima. Presta atenção, quando tudo estiver difícil, quando você não souber o que fazer, olhe para cima e fala, Senhor, nós não sabemos o que fazer. Você pode apresentar isso ao Senhor. Você pode chegar diante dos, colocar os teus olhos no Senhor e falar, Senhor, Tu és a saída. Quando não der para você, olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Olhe para quem tem poder de mudar qualquer situação neste mundo. Nós vemos nesse versículo, ele vai citar que 3 povos se uniram, no mesmo versículo. Ele vai dizer assim, olha, nós não sabemos a saída, nós olhamos aqui e não vemos a solução, nós não temos força para resistir. Se no versículo 10 ele salienta os 3 povos, no versículo 12 ele vai dizer, não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. O teu problema está grande demais, você perdeu a força, você olha para essa luta familiar e não vê saída, você está olhando para esse problema financeiro e não vê solução, você pensa na tua vida espiritual e você pensa, não dá mais, eu não consigo saltar essa muralha, eu não consigo. O rei, ele estava aqui se rendendo diante do problema, e ele vai dizer, e não sabemos o que fazer, de onde eu tirei o tema, e não sabemos o que vamos fazer. Mas ele vai dizer, porém, Senhor, depois de um ponto e vírgula, a situação muda, porém, Senhor, nossos olhos estão postos em Ti. Naquela hora, o rei olhou para cima e falou para o povo, se você olhar para baixo não vai dar certo, se olhar para frente você vê o inimigo chegando, você vê o inimigo, e o povo é muito maior, o teu problema é muito maior do que as tuas próprias forças, se olhar do lado não tem ajuda, olhe para cima. Aí o rei olhou e falou, Senhor, eu estou olhando para Ti, eu estou olhando para o Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. O rei estava dizendo, Senhor, somente o Senhor pode. Somente o Senhor pode intervir. Somente o Senhor. Olha, essa palavra é para o teu coração. Quando você não souber o que fazer, Deus sabe. Quando você não puder resistir, Deus pode. Quando você achar que perdeu, Deus vem. Se você olhar para cima, dá certo. Muitas vezes nós olhamos para os lados esperando no homem, nem sempre isso tem ajuda. Nós olhamos para baixo em desespero, isso só piora o nosso estado de espírito. Mas quando nós olhamos para cima, nós vamos vislumbrar uns céus maravilhosos, e nós vamos pensar, alguém maior do que eu, alguém maior do que o nosso povo, alguém que criou tudo o que existe, e você olha para o Senhor,
e você consegue entender que Deus pode te ajudar. Então Deus está te convocando nessa noite. Coloque os olhos no Senhor. Olhe só um pouquinho para cima, você vai ver um telhado, mas sobre esse telhado há um Deus, Halamaia Shikanta. Há um Deus criador dos céus e da terra, há um Deus que te fez a sua imagem e semelhança, há um Deus que tem o melhor para a tua vida. Você não é maior, mas Ele é maior. Você não pode muito, Ele pode tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Nele nós temos força, me canta Zahan. Então quando você não souber o que fazer, olhe para cima, coloca os teus olhos no Senhor, não se deixe levar pelo problema no qual você está envolvido, coloque os teus olhos em Deus, amém? Vamos lá, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Diga assim: permaneça em pé diante do Senhor. Versículo 13, todo Judá estava em pé diante do Senhor. Eu estou tirando as divisões bem bíblicas, né? Bem mesmo, para você ver o que Deus está falando conosco. Todo Judá estava em pé. Naquele momento, ninguém se prostrou. Não há momento, se você se prostrar, você já perdeu. O Judá estava em pé, como até as crianças, as mulheres, os filhos, todo mundo ali. Falou: nós não sabemos o que fazer. Você já se viu numa situação como essa? Não sei o que fazer. Não sei o que resolver o problema do meu filho. Não sei o que resolver esse problema financeiro. Não sei o que fazer nessa situação material complicada. Você já se viu diante de uma enrascada na qual você não via saída? Então, naquele momento, você já olhou para cima, você agiu bem. E você agora, você precisa permanecer em pé diante do Senhor. Diante de um problema difícil, nós temos a tendência de perder as forças. Perdi. A pessoa deita e fala: daqui ninguém me tira. Não tira e também não vai resolver. Se você tiver um problema difícil, se você for lá no sofá da tua casa e deitar, o problema deita com você. Você pode até falar: boa tarde, problema. Se você continuar, você vai dizer: boa noite, problema. E aí, como você não vai dormir, você fala: boa madrugada, problema. Aí você acorda de manhã e fala: boa manhã para você, problema. É assim. Mas se você ficar de pé, olhar para cima, e se você saber, há um Deus maior do que o meu problema, e você não perder o ânimo, preste atenção, não perca o ânimo, amém? Não perca as forças, não perca o ânimo, e principalmente não perca a fé. Josafá pensou: o inimigo está chegando, o inimigo é maior do que nós. Eles estão vindo em 3 povos unidos contra nós. Um já seria difícil de vencer, vem 3. Nós não sabemos o que fazer. Mas naquele momento eles tinham olhado para cima. E depois eles permaneceram e falaram: Senhor, é tu ou nada. É tu ou nada, Senhor. Senhor, o Senhor pode. Presta atenção, você nessa noite, Deus pode mais do que você imagina. Deus olha para você e tem interesse. Muitas vezes no meio de um problema parece que Deus viajou a quilômetros, né? Longe da gente. Não dá essa impressão? Fala: Deus se esqueceu de mim. Deus não tem como se esquecer de você, nem querendo, porque Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Então naquele momento difícil demais na tua vida, demais, permaneça de pé, não se prostre, não se entrega, não se deixe vencer, não se deixe derrotar, não se abata, não se sinta menor. Fica ali diante do Senhor. Eles vão ficar a manhã toda ali diante do Senhor. Era um momento de busca. O inimigo estava chegando, a derrota era iminente, iria acontecer a qualquer momento. Mas eles estavam de pé. Fica de pé um pouquinho só. Quero fazer uma aplicação. Você estava sentado, você está de pé. Quando a gente fica de pé, parece dar um ânimo, né? Você estava aí sentado, né? Dá uma animada básica.
Quando você estiver numa situação difícil, não vá deitar não, a não ser que você já está em paz para isso. E não adianta sentar na tua casa e falar: Senhor, o mundo vai acabar. Aí acaba mesmo. Senhor, eu já perdi a batalha. Você perde. Se você entender que perdeu, Satanás está do teu lado falando: amém, da minha parte, não de Deus, né? Amém, você vai perder. Então naquela hora, você já olhou para o céu, aí você tem que permanecer de pé. Como você está aqui agora, você tem que permanecer de pé. Permaneça diante do Senhor, fazer: eu estou aqui, Senhor. O meu problema é maior do que eu. A minha luta é maior do que eu posso enfrentá-la. Mas eu estou aqui. Diga para o Senhor: eu estou aqui. Diga assim: eu vou vencer. Tudo parece que não. Diga: tudo parece que vou perder. Mas diga: eu já estou vencendo. Aplauda o Senhor bem forte. Pode assentar. Pode assentar. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Diga assim: vença o medo com confiança no Senhor. Nas tuas forças já não deu certo. Você já não sabia o que fazer. Agora você já olhou para cima, você já juntou a multidão com você. Aí o Senhor vai falar: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. O Senhor vai falar: ao que vos diz o Senhor, não temais. Deus está dizendo para você: não tenha medo. Amém? O problemão é grande, não tenha medo, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, a tua peleja também é de Deus. Você serve ao Deus vivo e poderoso, a tua peleja é de Deus. Tenha medo não, a tua peleja é também do Deus, Criador dos céus. Mas de Deus, versículo 17, pulando um versículo: neste encontro não tereis de pelejar. Olha, uma má notícia para nós é quando a gente tem uma batalha que a gente não vê saída. É uma má notícia. Uma boa notícia é quando a gente acredita no Senhor e Deus fala: deixa comigo. Quando Deus deixa para a gente não dá conta. Aí Deus fala assim: nessa peleja não tereis de pelejar. Grave isso na tua mente. Aquilo que você pode fazer, você terá que fazer. Mas aquilo que você não pode, transfere para cima. Quando você estiver diante de um dilema muito grande, jogue para Deus. E Deus vai dizer: deixa comigo. Deixa comigo. E vai dizer: nesse encontro não tereis de pelejar. Mas também tem uma coisa bacana nesse versículo: diz: tomai posição. Diga assim: tomai posição. Não é momento de fugir. Tem gente que foge. Tem pessoa que está no problema, ele deita em cima da cama, depois ele, se deixar, ele deita debaixo da cama. Você viu aquela pessoa que está com um problemão, você encontra com ela e fala: e daí? Já perdi. E Deus? Ah, Deus me abandonou. Você vai ter solução? Não terei solução. E a pessoa está em casa desanimada, daqui a pouco ele senta. Quando senta, já fica ruim. Aí quando vai para o quarto, você chama a polícia para tirar do quarto. Se a pessoa está desanimada, sentou, você vai lá e põe a mão na cabeça. Se for para o quarto, você chama o conselho da igreja para orar com a situação. Se a pessoa deitou no quarto, você chama a polícia, para ir a polícia, a pessoa tem medo. Então, quando tudo estiver difícil, não vá deitar. Não perca o ânimo, não perca a força. Quando você estiver com muito medo, aí é hora de jogar para cima o problema. Você só vai vencer o medo se você olhar para Deus. Nesse encontro, Deus falou: não tem isso que pelejar. Mas Deus falou assim: tomai posição. Tem que tomar posição. Ficar deitadão aí não vai resolver. Sentar na casa, Judá, não vai dar certo, Jerusalém. Tomai posição. Depois que tomar a posição, fique parado e vê do salvamento. Então diz o seguinte: eu vou salvar, mas vocês vão tomar posição. Tem muita gente que se entrega. Se entregou, perdeu. Se entregou, perdeu. Não pode se entregar. E vai dizer: vinde e vê do salvamento que o Senhor vos dará. Quem dá a salvação e o salvamento para nós? Deus. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Deus está falando com você. Tenha medo, nem fique assustado. Amanhã saí-lhes ao encontro. Você tem um problema, não corra do problema.
Tem gente que foge da luta. Se você correr, o problema corre e te pega. O problema vai junto. A luta vai junto. Está difícil, a luta vai. Mas se você não correr, o Senhor é convosco, diz a palavra. Está difícil, não, levanta. O inimigo está chegando, não corra, que o inimigo vai ficar mais forte ainda. Você está com um problema grave, se você correr, piora. Se você estiver doendo, deitou, morre. Vai no médico, vai para Jesus, busque, ora, jejua, pede para alguém abençoado te ungir. É assim que funciona. Se você se entregar, você é derrotado. Não se entrega. Você está com medo? Todos nós temos medo. Tem hora que o medo chega, bate na porta. Se você não abrir, ele dá um jeito de entrar pelas frestas da porta. O medo entra, mas você tem que vencer o medo, colocando a confiança no Senhor, não em você. Você não tem que confiar naquilo que você pode, você tem que confiar no poder do Senhor. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, confia no Senhor. Confia no Senhor. Diga de novo, confia na graça do Senhor. Diga de novo, confia na bênção do nosso Deus. Você está confiando? Você está confiando em si mesmo? Você está confiando na sua possibilidade humana? A tua possibilidade humana é não se prostrar, é não se entregar. Essa luta familiar, essa luta financeira, essa luta espiritual, se você se entregar, perdeu. Perdeu. Essa doença, se você se entregar, não dá. Nós temos médicos aqui que podem dizer isso. Se você se entrega, você perde. Se o doente não procura uma ajuda, vai morrer. Espiritualmente, você está mal, fica de pé. Olhe para cima, não olhe para baixo, que vai dar tontura. Olhe para cima. E você vai vencer o medo pensando, o Senhor é maior do que o meu problema. Diga assim, o Senhor é maior do que o meu problema. Mas você falou com fé? Feche os olhos que você vai falar com fé agora. Diga assim, o Senhor meu Deus é maior do que o meu problema, e Ele me dará vitória. De quem vem a vitória? E Ele está trazendo vitória para você. Esse problemão está sendo vencido nesta noite. O Senhor está movendo céus e terra. Ele está dizendo, eu cheguei. E quando Deus chega, a luta tem que ir embora. Ele chegou para te abençoar. A bênção está sobre você. Você está com Deus. Deus está com você. E você venceu. Você venceu. Você não perdeu. Aplauda o Senhor bem forte. Você não pode confiar em si mesmo. Amém? Também você não pode se entregar. Tem pessoa que não confia em si e em mais ninguém, morreu. Tem pessoa que confia só em si mesmo, vai até uma altura. Tem gente que confia em Deus, mas não busca, ele caminha e não dá certo. Mas quando a pessoa levanta e fala assim, eu sou serva do Deus vivo, diga assim, eu sou do Deus vivo. E quando você diz assim, eu confio no Senhor, será que o Senhor quer a tua derrocada? Será que o Senhor quer que você perca? Será que o Senhor quer que você seja vencido ou vencida? De jeito nenhum. Mas você precisa olhar para os céus. E você precisa vencer o medo. Todos nós temos medo, irmão. Há momentos que parece que deu errado. Não é mesmo? Há momentos que você não vê saída. Quando você olhar e não vê saída, olhe para cima. Aqui o povo de Israel não via. 3 povos vieram contra ele. Melhores armados do que ele. Eles só tinham uma convicção, perdemos. E o diabo estava ali dizendo, perderam mesmo. E o Senhor está dizendo, não perderam. Olhe para mim. Quando você não souber o que fazer, olhe para Deus. Olhe para cima e fala, Senhor, Tu és maior do que eu,
Tu és maior do que o meu problema, Tu és maior do que o diabo, Tu és maior do que tudo. O Senhor pode, e no Senhor eu posso todas as coisas, posso tudo aquilo naquele que me fortalece. Amém? Você está vencendo aí? Vamos acabar de vencer. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Diga assim: louve com adoração sincera ao Senhor. Muitas vezes diante da luta a gente entra em desespero e murmura. Tem pessoa que quando não vê saída ele começa a reclamar da vida, né? Ó vida, ele tem uma síndrome da derrocada final. Ele começa a reclamar da igreja, estou na igreja, mas não deu certo. E depois de um tempo ele começa a reclamar de Deus, fala: Senhor, o Senhor não fez nada. E a bênção estava chegando. Tem hora que a bênção está chegando, a pessoa vai pegar e não pega. Deus está dizendo: eu estou chegando. Aí a pessoa fala: eu não creio. E sem fé, diz a Bíblia, é impossível agradar a Deus. Deus não pode fazer aquilo que você não crê. A Bíblia diz que tudo é possível a quem? Ao que crê. Diga, ao que crê. Então veja bem. Então Josafá, aquele momento, estava de pé, se prostrou com o rosto em terra. Tem hora que eu preciso humilhar-se. Aqui era o rei, se prostrando com o rosto em terra. E todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor. Falaram: Senhor, nós já perdemos, mas no Senhor nós vamos ganhar. Senhor, deu ruim, mas agora vai dar certo. Senhor, nós fizemos uma análise interna, não temos saída, mas agora nós olhamos para cima e agora nós nos prostramos diante do Senhor e nós estamos dizendo: só o Senhor pode vir e estar do nosso lado e nos conceder a vitória. Todo mundo se prostrou. E o que eles fizeram ali? Adoraram ao Senhor. Diga assim: adoraram ao Senhor. Tem gente diante da dificuldade maior, murmura, reclama, fala tudo que vem à boca. Não, aqui a batalha estava perdida, 3 povos estavam chegando, eles vão se prostrar e eles vão adorar a Deus. Aquela adoração subiu aos céus. Adoraram ao que pode tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Versículo 19. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvar ao Senhor. Eles fizeram um culto de adoração. O ministério de louvor se levantou e conduziram o povo a uma adoração. Quando a coisa estiver difícil, adore a Deus. Adore a Deus. Há alguém maior do que o teu inimigo, há alguém maior do que o teu problema, há alguém maior inclusive do que você. Entenda isso, Ele é maior, Ele é maior. E para louvar o Senhor, ali estava os levitas louvando ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz. E era um povo pentecostal, sobremaneira. Eu não sei como foi essa alta voz sobremaneira. Eu acho que ali eles começaram a mexer com os céus. Eles começaram a fazer um louvor, o louvor subiu, sobremaneira, impressionante aquilo. Naquele momento, aquele povo estava, pouco tempo atrás, derrotado, não sabia o que fazer, e agora aquele povo estava prostrado diante do Senhor, estava confiando em quem? No poder do Senhor, estava confiando na graça abençoadora do Senhor, estava confiando na bênção do Senhor, eles estavam com os olhos no Senhor. Quando você não souber o que fazer, olhe para Deus, olhe para cima, olhe para o alto, pense no Senhor, não se entrega. Se você se entregar, já perdeu. Se você se deixar vencer, já era. Não se entrega, olhe para Deus. Há um Deus que criou tudo isso aqui, inclusive te formou a sua imagem e semelhança. Olhe para o Senhor e a vitória virá. Amém? Para encerrar essa mensagem não tão curta, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Diga assim: tome posse da vitória que vem de quem? Versículo 22. Tendo eles começado a cantar. Quando não dá para enfrentar, aquela luta é maior do que você, começa a cantar.
né? E tem uma vantagem, se você não canta bem e estiver sozinho, não tem problema. Os anjos, eles descem, dão uma subidinha e depois eles voltam. Comece a cantar e dar louvores. Aquele povo, 3 inimigos chegando, 3 povos, né? E o povo parecia um povo maluco. O que está acontecendo? Nós estamos louvando o nosso Deus, porque a vitória é nossa. Aí alguém falou assim, a vitória é de vocês, vírgula. São 3 povos que estão chegando, muito bem preparados. Não, nós vamos louvar ao Senhor. Tem hora que é preciso só louvar. Aí o Senhor entra. Quando você louva ao Senhor, Deus põe emboscadas contra as tuas adversidades, contra os teus inimigos. Deus entrou na parada. Deus chegando. O Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram o quê? Desbaratados. Olha, isso aqui é interessante. Deus vai jogar, eu não coloquei todo o texto ali, vai jogar os 3 povos, um contra o outro. 2 vão se juntar contra um e vão acabar, e vão brigar. Eles estavam ali para guerrear, o inimigo não aparecia, estava ali. 2 foram lá e mataram, foram destruídos. Aí um matou o outro. E o povo louvando a Deus. E os 3 povos começaram a brigar e se autodestruíram. E o povo de Judá estava no culto pentecostal de adoração ao Senhor, louvando e bendizendo ao Senhor. Quando você não souber o que fazer, comece a cantar, comece a louvar, comece a exaltar. Você não sabe mesmo. Tem hora que a gente não sabe o que fazer. Você olha assim, o problema financeiro é maior do que você, a enfermidade é maior do que você, o problema familiar é maior do que você. Você não sabe o que fazer? Louve ao Senhor. E eles estavam ali no culto pentecostal, não tanto como o da 10ª, mas estava próximo. E naquele culto pentecostal, Deus se manifestou. Olha ali o versículo 25, vieram Josafá e seu povo, chegou, estava todo mundo morto. Já pensou? Eles não mataram ninguém, eles não precisaram guerrear. Eles não tiveram que guerrear. Eles tiveram um culto de louvor e adoração ao Senhor. E estava louvando, e os inimigos se matando. É assim que funciona. Tem problema que você não vai vencer. Deixa um problema e conta o outro, que ele se acerte para lá. Confie no Senhor, porque Deus é maior do que o teu problema. Deus é maior do que o teu inimigo. Deus é maior do que você, inclusive. Deixa com Deus. Quando você sabe o que fazer, vai lá e faz. Quando você não sabe, joga para cima. Espere em Deus. E o que vai acontecer? Josafá e o povo chegaram lá e vai saquear. Não mataram ninguém. E chegou lá, tinha muita riqueza. E eles vão saqueando. E acharam entre os cadáveres riquezas, em abundância, objetos preciosos. Ponto e vírgula. Tomaram para si mais do que podiam levar. Eles colocaram no ombro, colocaram nos braços ali. Era a riqueza do inimigo. E eles ficaram 3 dias recolhendo. Eles foram para uma guerra perdida e voltaram ricos. Foram para uma guerra sem saída e voltaram com a vitória, sem matar ninguém, sem fazer nada, e voltaram riquíssimos. Ficaram 3 dias carregando a riqueza do inimigo, saquearam o despojo, porque era muito. É assim que funciona. Você não sabe o que fazer, Deus sabe. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer e foge do problema. E foge. Não é assim que você deve fazer. A pessoa não sabe o que fazer, vai deitar. Eu vou deitar, estou desanimado, Deus não é mais comigo, Deus me abandonou. E vai, não quer falar. Sabe que a pessoa não quer falar com ninguém? Eu não quero falar porque não dá. O pastor está chegando aí, fala que eu não estou. O pastor já orou, não deu certo. Está chegando a irmã, profetiza, deixa para lá. E está chegando o irmão, tem gente que está assim, está desanimado. Onde você vai deitar? Debaixo da cama, porque ninguém me vê. Você pode ter certeza que você vai levantar mortinho dali. Mas vou levantar morto? Como é que levanta morto? Levanta morto é que você está vivo, mas não está vivo. Tem gente que está viva aparentemente, mas morreu. Não tem mais fé, não tem mais força, não tem como lutar. Então você levanta como um cadáver ambulante. Não é assim que funciona. Você tem que levantar e falar assim: eu não consigo, Senhor, mas Tu és maior do que o meu problema.
Tu és maior do que a minha luta, Tu és maior do que a minha casa, Tu és maior do que o meu inimigo, Tu és maior do que tudo. E eu estou diante do Senhor, apresentando a minha situação, e vou vencer. Diga, eu vou vencer. É assim que funciona. Você louva a Deus, você louva a Deus, você glorifica o Senhor, com quebrantamento e afinco como fizer. Depois você toma posse de uma vitória excepcional. O que é excepcional? Além da tua força, além da tua capacidade, além da tua possibilidade. A vitória é sobrenatural. Saiu do natural é com Deus. O que você pode fazer, você fará. O que você não pode, joga para cima que Deus pode. Uma vitória gloriosa. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Você tem um problema assim? Fique de pé e nós vamos resolver isso nesta noite de Santa Ceia. Nós vamos resolver enquanto o louvor está vindo. Você viu que eles cantaram, né? Nós vamos cantar como o louvor fez. Vocês viram aqui? Você não sabe o que fazer, o louvor vai cantar, você vai cantar junto. E Deus vai dar a solução durante o louvor. Você vai cantar, você vai olhar para o Senhor. A gente tem um problema difícil, fica olhando para o problema. A gente tem mania de olhar para o problema. Pare de olhar para a tua luta. Pare de olhar para essa dívida, ela vai aumentar. Pare de olhar para a doença. Pare de olhar para o problema familiar. Pare de olhar para isso e olhe para o Senhor e permaneça em pé diante do Senhor. Fala, Senhor, eu estou por aqui, Senhor. Senhor, não desisti, não, eu estou aqui. Vença esse medo. Nós somos suscetíveis ao medo. Vença esse medo e louve ao Senhor. Nós vamos louvar. Louve ao Senhor e tome posse da vitória.